Oi, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o uso dos solos, tá? E sobre desmatamento. O uso do solo ele vai estar variando de acordo com a forma como as edificações, pessoas e as atividades que ocupam os terrenos. Por exemplo, se eu tenho uma cidade, eu chamo de área urbana. Então, esse solo ele está sendo utilizado para áreas urbanas, para construção de casas, tá bom? Aqui, se eu já tenho indústrias sendo construídas naquele local, a gente tem uma área industrial, tá bom? Essa área industrial ela vai ter um maior risco à saúde porque ela produz resíduos que geralmente são tóxicos, tá bom? Certo? Se eu tenho na região plantações agropecuárias, eh, produção de pasto para criar gado, entre outros, eu chamo de área rural. O solo é utilizado para ser da área rural mesmo, para ser produtor de alimentos, de animais e assim por diante. O grande impacto da agropecuária, ele refere-se ao desmatamento e ao empobrecimento do solo. Por quê? Porque eles fazem a utilização desse solo, planta, colhe, e não repõe os nutrientes e os minerais que esse solo precisa possuir, certo? Então o solo vai ficando infértil. Atualmente, a gente tem a agricultura orgânica, que ela é feita sem o uso de agrotóxicos, certo? Ela é melhor, mas mesmo assim a gente ainda tem o comprometimento da região destinada a essa agricultura por conta do desmatamento. Tem as áreas de exploração mineral também, que também ocorre o desmatamento para que tenha essa área de exploração. E a gente chama de área verde essas áreas que têm florestas, parques ou pastos naturais, certo? Que são naturais e têm um verde, plantas, tá bom? Elas são muito importantes para a manutenção da biodiversidade, para variedade de vida nessa região, tá? Em uma cidade que cresce desordenadamente, a distribuição de habitantes dos setores de prestação de serviços na área urbana desenvolve-se de maneira confusa, com grande prejuízo à qualidade da vida da população. Então, o que que acontece? Uma cidade, uma área urbana, ela vai crescendo de forma desordenada e aí vai gerando complicações. Olha para vocês verem uma fiação elétrica irregular. Isso aqui pode causar incêndio, é muito perigoso. Então, toda construção de uma área de cidades, ela tem que ser planejada para que não ocorra problemas futuros, certo? Por exemplo, o asfalto ele tem que ser planejado porque senão vai ter enchentes, certo? Quando tiver chuva. Então tem que ser planejado, esse planejamento é muito importante. E como a gente viu, para que esse solo seja utilizado de forma a oferecer, a atender as necessidades humanas, tem que acontecer o desmatamento e o desflorestamento dessas áreas verdes. Então, para que eu tenha, por exemplo, aqui, um local de plantio, eu preciso desmatar uma grande área verde, certo? Então, isso vai reduzir a nossa biodiversidade, vai reduzir a casa de vários animais, o habitat de vários animais, certo? Isso compromete a vida deles, tá bom? Então, além disso, além de perder, reduzir a nossa biodiversidade, vai perder também recursos naturais, recursos que a gente utiliza, certo? Por exemplo, em razão da retirada de matéria-prima da vegetação para medicamentos, alimentos, móveis, artesanato e muitos outros produtos. Então, com esse desflorestamento, essa fonte de recursos, ela vai diminuir e aí vai impactar na nossa economia e na sociedade. Esse desmatamento, ele pode alterar o clima, tá bom? Então, esse clima vai ter alterações, pode ficar mais quente, pode diminuir a umidade, certo? Aí a gente tem como exemplo aqui a erosão. O que que é erosão? Quando se arranca aqui a mata ciliar, que é uma mata que está próxima dos rios, essa terra, ela fica sem firmeza. E aí, com a chuva e o vento, ela vai se depositando no fundo dos rios. Isso vai diminuir a capacidade desse rio, ele vai ficando menor até que ele some, certo? Isso vai diminuir o nosso recurso natural aqui, que é a água, por exemplo. Então, a erosão, ela é um desgaste natural da superfície do solo. E quando esses sedimentos eles se depositam no fundo do rio, a gente chama de assoreamento, certo? Que são esses sedimentos que se depositam, diminuindo o volume desse rio, tá bom? Bons estudos. Qualquer dúvida pode chamar a tia. Beijos.